Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande ter a sua companhia aqui no nosso canal. Este é o Ensino Palestra, um canal dedicado ao ensino sistemático da Palavra de Deus. Prazer, meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra estar aqui com você toda semana. Toda quarta-feira nós estamos aqui no canal Ensino Palestra com um novo vídeo. Nós estamos aqui no Ensino Palestra com uma nova lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste trimestre nós estamos estudando um tema fantástico. Nós estamos falando sobre o Reino de Deus. O Sermão do Monte é o pano de fundo deste trimestre. Os valores do Reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo é o tema da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O comentarista do trimestre é o nosso pastor Osiel Gomes e nós estamos aqui com muito carinho, com muita tranquilidade, trazendo para você mais um comentário da semana, mais um comentário da lição, e a semana nos traz a lição número 6. Estamos praticamente na metade do trimestre. Estamos chegando hoje à lição número 6 e vamos estudar sobre palavras honestas. Expressando palavras honestas é o tema dessa semana. Vem com a gente, vem conosco, inscreva-se no canal. Se você gostar do vídeo, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, se você gostar da aula, compartilhe este tema, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Faça com que o nosso canal chegue até outras pessoas. E isto nos deixará muito felizes e muito gratificados. E nós desde já agradecemos a vocês. E você que já é inscrito, você que está conosco toda quarta-feira, ou você está conosco em qualquer outro dia da semana, em qualquer momento, em qualquer horário, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por fazer parte da nossa grande família Ensino e Palestra. Expressando palavras honestas é o tema desta semana. Nós temos a nossa revista Lições Bíblicas que está aqui comigo. Deixa eu pegar aqui a minha revista Lições Bíblicas. Até já coloquei meu nomezinho aqui nela. Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lições Bíblicas que está trazendo um tema excelente neste trimestre, que é o Reino de Deus através do sermão de Jesus Cristo. E nós vamos analisar mais um pouquinho deste importante sermão. Então na revista nós temos o nosso textuário, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37. Eu não vou fazer leitura aqui, mas convido você para ler na sua Bíblia, para ler na sua revista. É muito importante que você faça essa leitura, porque ela vai dar pano de fundo para a aula desta semana. Nosso primeiro tópico: não devemos jurar, nem pelos céus, nem pela terra. Primeiro subtópico: a lei do juramento. Segundo, o propósito da lei do juramento. Terceiro, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Lá em Levítico, capítulo 19, Deus, ele não proibiu o juramento. Deus proibiu o falso juramento. Não é proibido jurar. Não é pecado jurar. Agora, o juramento é algo que não pode ser anulado. A promessa empenhada, a palavra empenhada, o juramento empenhado através da palavra não pode voltar atrás. Lá em Levítico capítulo 19, versículo 12, fala assim: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. O falso juramento tem um nome. O falso juramento leva o nome de perjurar. Perjurar é romper um juramento. Hoje em dia, isto é tão corriqueiro. A palavra empenhada, ela deveria ser a certeza de que a pessoa que a empenhou, de que a pessoa que a expressou, cumprirá o que prometera. Mas, tristemente, hoje em dia, palavras são desvalorizadas pelas pessoas que as pronunciam. As palavras sem valor. Chegamos ao ponto de uma pessoa assumir publicamente um compromisso e prometer o seu cumprimento. Porém, falar não é o bastante.
Suas palavras não são creditadas pelos ouvintes. Então, lavra-se em cartório um documento onde a pessoa assume o cumprimento, assume publicamente e legalmente o cumprimento de um compromisso. A palavra recebe então a autenticação de um tabelião para que ela ganhe peso. Porém, ainda descrita no papel, por incrível que pareça, muitos compromissos são desonrados. Nós estamos vivendo um ano eleitoral. Nós teremos em outubro eleição para alguns cargos. Presidente da República, senador, deputado estadual, deputado federal, governador. E nesse ano eleitoral, como nos outros anos eleitorais, nossos ouvidos serão bombardeados por promessas que nunca se cumpriram no passado e novamente trazidas à luz para serem novamente, posteriormente, descumpridas. Antigamente, um fio de bigode era o suficiente para selar o negócio. Nada mais que isso. Hoje em dia, a realidade é outra e muito distante da palavra assertiva do passado. E o pior é que nós acostumamos a ouvir mentiras. O pior é que nós acostumamos a ouvir promessas. O pior é que as pessoas, elas continuam prometendo aquilo que elas mesmas não conseguirão cumprir. Trazendo de volta para o ano eleitoral, porque isso é muito importante. E deixa aqui eu abrir um parênteses. É muito importante nós participarmos da política. Porque a política, no seu âmago, a política, na sua descrição primária, é o povo governando. É o povo governando. Isso chama-se democracia. E nós estamos em um estado democrático de direito. A política significa a arte de gerir a coisa pública. A arte de gerir o bem comum. É importante sim nós votarmos e votarmos corretamente. É importante sim nós votarmos e votarmos com consciência. É importante sim nós votarmos e votarmos para que o nosso país cresça. E que o nosso país, e agora nós estamos falando daquelas pessoas que estarão lá no Legislativo, lá no Congresso, ou lá na Câmara Estadual, para que essas pessoas eleitas por nós possam continuar nos dando o direito à voz, para que nós possamos continuar tendo o direito em falar aquilo que pensamos com toda a liberdade, mas também com toda a responsabilidade, para que nós continuemos vivendo em um país laico, em uma nação laica. Isto é constitucional. Nós estamos em um país laico, que não tem religião oficial. E todas as religiões, elas são protegidas e os seus objetos de culto resguardados pelo Estado. Não deixe de votar, mas vote consciente. Não vote porque o seu líder mandou você votar em alguém. Não vote porque seu vizinho mandou você votar em alguém. Não vote porque fulano mandou você votar em alguém. Vote consciente, sabendo que o futuro do nosso país está em nossas mãos. Aproveitemos o fato de nós estarmos em um país democrático e elegermos as pessoas corretas. Isso é uma obrigação do cidadão. Nós somos obrigados. Por quê? Porque nós temos que pensar o nosso futuro e pensar também o futuro de nossos filhos. Nós queremos voltar a este assunto em um vídeo mais propício, em um vídeo voltado exatamente para este assunto pontual. Mas nós fechamos aqui esse parêntese. Os juramentos, voltando à nossa lição, os juramentos do passado. Nos tempos de Jesus, os homens costumavam jurar para ganharem peso em suas palavras. Os juramentos eram feitos para
consolidar uma palavra empenhada. Mas mesmo naqueles tempos, a palavra muitas vezes era desonrada. Jesus, através do seu sermão, precisava intervir naquela sociedade onde a banalização dos juramentos era uma constante e pouco ou nada se confiava em muitas palavras empenhadas. E aqui Jesus fala: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Cristo não sentencia como pecado o jurar, porém ele enfatiza que o juramento deve ser obedecido, deve ser respeitado, deve ser cumprido. O perjurar ou não cumprir com o juramento é sim pecado. E Jesus não está apenas se referindo aos juramentos feitos entre os homens, que devem serem cumpridos, que devem também ter o seu cumprimento, mas ele também está tratando das promessas feitas a Deus, as quais devem ser cumpridas cabalmente, integralmente. Também ele está condenando aqui os juramentos que usam Deus como testemunha e são descumpridos. Isso acarreta em um erro ainda maior. Jesus fala: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Os tipos de juramentos professados pelos homens daquela época, muitas vezes, eram desonrados. Os julgamentos eram feitos em profusão. E o pior é que quem jurava, muitas vezes, já estava precavendo, já estava se precavendo, se prevenindo a respeito do próprio juramento. Caso jurasse, por exemplo, pelo templo, ele não se obrigaria a pagar o juramento. Agora, o teto do juramento no passado era quando feito em nome de Deus. Aquele que jurasse por Deus, ele sabia que tinha um comprometimento definitivo, a promessa deveria ser paga. Ou seja, os juramentos possuíam classes de importância. Podemos concluir então que era uma verdadeira aposta contar com o cumprimento de uma promessa, a não ser que esse juramento fosse feito em nome de Deus. Então muitas pessoas exigiam: não, tu vai jurar para mim, mas vai jurar por Deus. Até hoje. Você vai fazer aquilo? Vou fazer. Tem certeza? Tenho certeza. Jura por Deus? Olha só. Isto denota falta de confiança. Isto denota falta de credibilidade. Isto denota desconfiança. E para ter aquela palavra com peso, pede-se: jura por Deus, então. Que coisa séria. Jura por Deus. E quando a pessoa jura por Deus, ela está comprometida. No passado era assim, ela estava comprometida, ela sabia que havia jurado por Deus e teria que pagar, custasse o que custasse aquela promessa, custasse o que custasse, aquela palavra deveria ser cumprida. E hoje ainda, as pessoas, muitas vezes, elas pedem juramento por Deus porque não confiam no seu interlocutor, porque não confiam na pessoa, porque não confiam na palavra da pessoa. E como é triste ser uma pessoa alvo de desconfiança, ser uma pessoa alvo de desconfiança. Como é triste uma pessoa em que as outras não confiam. Eu combinei com fulano tal horário. Mas o fulano com o horário é complicado. O fulano não vai chegar cedo porque tem problema com o horário. Eu sei que ele não vai chegar no horário, mas ele empenhou a sua palavra que chegaria naquele horário. Na Suíça, se a pessoa marca 7 horas, se ela chegar às 7 horas, ela já está atrasada, porque sempre chegam antes. Os suíços são referência mundial em matéria de horário, em matéria de cumprimento dos horários. Daí vem a expressão horário suíço. E nós deveríamos ser assim. Nós cristãos deveríamos ser assim. E agora nós estamos indo para o ponto número 2, que fala: nossas palavras devem ser sim e não. Primeiro subtópico: como deve ser o nosso falar?
Segundo, o sim e o não na vida de Paulo. Terceiro, o que passar disso é procedência maligna. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Aí nós vimos que não há necessidade de juramento. Caso se tenha a palavra, caso se tenha, e aqui eu estou repetindo novamente essa expressão, credibilidade. É a palavra-chave, credibilidade. Caso se tenha credibilidade, não há necessidade de pedir juramento. Para uma pessoa cumpridora de sua palavra empenhada, que respeita a sua idoneidade, a sua hombridade, um homem que respeita a sua hombridade, não há exigência para essa pessoa de juramento. Agora, quando tratamos de uma pessoa dúbia, que não cumpre seus deveres, que não honra sua palavra, que mente, que é falsa, aí nós exigiria-se o juramento, embora não fosse sinal de cumprimento. Então a exigência deveria ser ainda maior. A pessoa deveria jurar por Deus. Talvez assim ela se dignasse a cumprir a sua palavra. Terceiro tópico, honestidade com nossas palavras. 1. A palavra honestidade. 2. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Terceiro, dando testemunho. Porque o que passa disto, continuou Jesus Cristo no Sermão do Monte, é procedência maligna. Nós somos crentes, e agora eu estou trazendo para o nosso arraial. Nós somos salvos por Cristo. Nós somos herdeiros do reino, e por isso nós devemos honrar nossa condição de filhos da luz. Nossas palavras, como cristão, devem ser valorizadas, atestadas como primícia de verdade. Nós não precisamos jurar, porque o nosso falar, segundo Jesus Cristo, deve ser sim e não. Sim e não. Tu vai fazer isso? Sim. Vai fazer? Não. Algumas pessoas não gostam de dizer não, só que elas dizem sim, mas não cumprem. Se dissessem não, o impacto inicial daquela negativa seria amenizado, porque ela é uma pessoa que não poderia cumprir, ela sabia que não poderia cumprir aquela palavra, por isso ela se negou, não poderia fazer algo, por isso ela se negou. Agora, quando a pessoa diz sim e acaba não cumprindo, aí ela se torna uma pessoa desacreditada. Nós temos que saber dizer sim, mas também nós temos que saber dizer não. O nosso falar deve ser simplesmente sim e não. Quando sim, sim. Quando não, não. Simples assim. Definitivo assim. A mentira deve estar longe de nossos lábios, de nossa vida, de nossa conduta. Devemos frutificar como filhos da luz e agente de um Deus que não mente, que não muda. Nele não há sombra de variação e nós também não deveria haver. Os frutos do Espírito moldam o nosso caráter, falam de nós, mostram às pessoas o que somos, como somos, o que as pessoas podem esperar de nós. Nossos frutos são nossas atitudes, nosso exemplo, nossa convivência, nosso agir, nossas escolhas. Uma marca registrada do povo evangélico é tratarmos uns aos outros por irmãos. E irmão, quando promete alguma coisa para o irmão, cumpre. Uma irmã, quando promete alguma coisa para a irmã, cumpre. Irmãos juram por Deus e cumprem, mas irmãos não precisam jurar por Deus. Eles só precisam dizer sim. E quando o irmão disser sim, eu tenho que ter convicção de que sim, aquela palavra é real. Não, essa pessoa não poderá. Eu não poderei contar em determinado momento com essa pessoa, porque ela infelizmente não poderá atender a minha expectativa. Mas ela disse sim ou disse não. E dependendo da resposta dela, eu vou ter essa pessoa como alguém idônea, como alguém servo ou serva de Deus. Porque o servo e serva de Deus emite sim ou não, conforme suas possibilidades, conforme suas limitações. Eu não preciso pedir para meu irmão jurar,
porque eu tenho que acreditar no meu irmão. E esse meu irmão, essa minha irmã, tem que se dar ao respeito, tem que se dar a honradez. Eu tenho que tenho que passar confiança. E mais uma vez a palavra credibilidade. Nós devemos passar credibilidade, transmitir credibilidade uns para com os outros. Nós devemos ter uma palavra só. Nós devemos ter uma conduta digna, ilibada. Nós devemos ser servos e servas autênticos de Deus. E isso passa pela nossa palavra. Isso passa pelas nossas promessas, feitas a homens e feitas a Deus. Porque uma promessa que não será cumprida, melhor que não seja feita. Uma palavra que não será cumprida, melhor que não seja empenhada. Que nós possamos continuar sendo servos e servas de Deus. E que nossas atitudes, que nossas palavras, que a garantia de nossas palavras, que nossas palavras sejam a garantia do cumprimento delas. Que as nossas palavras sejam garantia e atestem que nós realmente somos pessoas dignas de aceitação uns para com os outros. Que nossas palavras sejam o fruto sadio de servos e servas moldados pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência. Coloque aí no seu comentário o que você pensa, coloque aí no seu comentário as suas observações, vai ser muito bom para nós. Comente esse vídeo, espalhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, esteja conosco na próxima semana para mais uma aula. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.